Bom, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Educaif. E hoje, nesse vídeo, eu vou abordar mais a parte da programação da nossa atividade da balança somatória, tá? Então, eu vou falar mais detalhadamente sobre como foi feita a programação e alguns elementos dela. Vamos agora, então, ver o interior, né, desse jogo. Vamos ver a programação. Aqui. Eu abri a programação do nosso jogo, então. E uma coisa importante, gente, não se assustem com a programação, tá? Ela é uma programação extensa, as variáveis que estão incluídas, elas estão em outro idioma, tá? Porque a pessoa que criou esse jogo, como eu falei anteriormente, a gente não conhece a pessoa, né? A gente pegou esse jogo e remixou no Scratch. Então, provavelmente essa pessoa ela é de outra nacionalidade, né? Ela não é brasileira. Então, ela tem aqui ela usa algumas expressões, né? Em outro idioma. Mas até aí tudo bem, a gente consegue entender, né? Então, a programação, gente, ela vai estar ali concentrada nos pezinhos do nosso jogo, tá? Então, é na programação dos pezinhos que tudo acontece, tá? Não se apavorem com o tamanho da programação, é realmente bem grande, tá? Tem algumas coisas novas aqui que talvez vocês não tenham visto ainda, mas também quem não estiver interessado em estudar isso a fundo também não precisa se preocupar, né? Mas eu vou explicar hoje aqui como é que ela funciona, tá? Para vocês terem uma ideia. A gente pode ver aqui a presença de blocos que foram criados, esses blocos rosas aqui, que são criados a partir dessa ferramenta aqui, meus blocos, tá? Então também é uma coisa que poucas pessoas usam, né? Mas é um recurso muito importante do Scratch. Outra coisa também que a gente pode ver é a presença das listas, tá? Que também pode ser uma coisa que vocês ainda não utilizaram. Esses blocos aqui de cor vermelha, eles fazem parte das listas aqui no Scratch. Como é que cria as listas, né? Aqui na ferramenta das variáveis, a gente tem todas as variáveis que foram criadas para o jogo funcionar, tá? E aí, logo aqui embaixo das variáveis, tem a opção de criar uma lista. E aqui estão os blocos vermelhos, ó. Aí, como a pessoa que desenvolveu o jogo, ela criou duas listas aqui, as listas, basicamente, gente, elas vão armazenar as variáveis ali, tá? Por isso que aqui tem, ó, adicione coisa ou a variável à lista de peças colocadas, né? No caso, alguma dessas duas listas aqui que a pessoa criou. Dá para adicionar, assim como a gente pode adicionar coisas às listas, a gente pode apagar coisas das listas. Apagar todos os itens, inserir em tal posição, substituir. Então esse é um recurso bem interessante, que se eu não me engano veio recentemente para o Scratch, mas vale a pena aprender um pouquinho sobre as listas, é bem interessante, não é nada difícil. Sobre os blocos também, a criação de bloco é interessante aprender também. A gente não vai aprofundar sobre isso hoje, a gente só vai explicar sobre o funcionamento, né, do nosso jogo. Então, vamos lá. Os pezinhos, eles vão ter clones, tá? Por que eles vão ter clones? Porque vocês viram que quando eu cliquei no pezinho 5, por exemplo, ele caiu aqui na balança e continuou um personagem aqui, uma figura dele aqui. Ele não simplesmente caiu, veio pro pratinho e sumiu lá de cima, tá? Então, por isso que tem o clone, para que quando eu clique nele e ele seja utilizado, né, ele vá pro pratinho da balança, não fique um espaço vazio lá. Vocês entenderam? Fica o clone dele lá. Então, aqui, ele cria tem as programações para criar o clone dos pezinhos, né? E daí tem todas as programações, né, para mudar as variáveis,
e etc. Que também é bem fácil de compreender só observando aqui os elementos utilizados, né? A ordem da programação tá meio bagunçada. Então, o interessante do Scratch é que a gente pode observar que em alguns jogos a gente vai ter programações bem organizadas, em outros nem tanto. Então, a gente vai ter que despender um esforço Então, a gente vai ter que talvez se esforçar um pouquinho para entender, né? Porque às vezes está um pouco desorganizado. Mas assim, gente, basicamente, os pezinhos vão ter qual função, tá? Eles vão ter essa função ali que eu falei também do clone, tá? Que quando eles forem ali para baixo vai ter um ali em cima que vai continuar na mesma posição dele. E quando eles forem colocados no prato da balança, é eles que vão saber ali e vão meio que calibrar a posição da balança. Então eles vão enviar mensagens, eles vão mudar os valores nas variáveis, fazer ali alguns cálculos para que depois os personagens aqui da balança em si, né, como vocês podem ver aqui, esse e esse, eles tenham a instrução pronta de para onde é que eles têm que ir. Então, né, não é aleatoriamente que vai ter a posição deles, não é aleatoriamente que a gente vai colocar os 5 aqui e esse pratinho vai para cima. Então, tem toda essa questão de as coisas estarem bem ajustadas. Então, os pezinhos, eles vão ser responsáveis por isso, assim, de ver os valores que estão sendo colocados aqui, relacionar com esse valor final que a gente tem que chegar nesse valor, né? E daí fazer essa calibragem das posições da balança, né? Então, vocês podem ver aqui, ó, que tem as posições X, Y da balança, né? São todas as variáveis que foram criadas ali para que a gente tenha essa questão da posição da balança ajustada, né? Para que não fique uma lá em cima, outra lá embaixo, muito desproporcional, né? E que seja fácil de entender também quando os pesos são diferentes entre si. Toda a programação dos pesos, ela é igual, tá? Então, a mesma programação que tem no 1 vai ter no 2. E assim por diante, vai ter a mesma programação no personagem 3, enfim. A da balança, ela muda um pouquinho, tá? Como eu falei, ela vai ser controlada pela programação que vai vir dos pezinhos aqui, né? Então, dependendo do que vai ser calculado aqui nos pezinhos, vai afetar aqui na balança, né? Por conta da posição e quanto que tá pesando ali no outro prato da balança e tudo mais. Então, esse aqui também é parecido, mas é diferente, né? Do prato da balança que contém um peso já. E nós temos esses dois outros personagens que são os botões, né? Que a gente utilizou como botões no jogo, né? Quando vem aquela tela inicial que eu mostrei para vocês quando a gente iniciou aqui o nosso vídeo, nós temos o botão, né? Esse botão azulzinho aqui que eu tô mostrando, que ele vai iniciar o jogo. Então, quando ele for clicado, ele vai mudar de cenário, né? Ele vai transferir o cenário inicial, aquele que a gente... Esse daqui, ó, que a gente inicia, né, a tela inicial do jogo, a gente vai apertar nele e ele já vai passar para o cenário das instruções. Então, essa aqui é a função dele, mudar de cenário. Após isso, ele esconde, né? Como vocês podem ver aqui. Já no cenário das instruções, que... Gente, tanto o cenário das instruções quanto todos os outros cenários, tá? Que a gente utiliza aqui, e os personagens também, eles foram desenhados, né? Eles foram criados a partir da ferramenta de desenho aqui, ó. De pintar, né? Essa ferramenta aqui do Scratch. Então, a gente não pegou eles prontos, assim, por exemplo, na internet, ou a gente não pegou pronto também do banco de atores, do banco de personagens que o Scratch tem, né? Que vocês sabem que tem bastante opções, mas a gente não utilizou dessas opções, a gente escolheu criar os nossos personagens, tá? Então, esse cenário que a gente criou, a gente desenhou esse cenário, né? E o cenário inicial também e o final também. Então,
esse personagem aqui, por exemplo, né, do botão, a gente pegou do banco de atores do Scratch. Já existia esse botão aqui, só que a gente só usou a ferramenta de texto para escrever o que a gente queria escrever dentro do botão, né? Então isso é bem fácil, gente, é bem tranquilo de fazer se vocês querem utilizar esses botões também. E daí aqui, continuando, né, no cenário de instruções, a gente vai ter outro botão que vai direcionar para a tela do jogo em si, né, onde o jogo vai acontecer realmente. A gente vai ter aqui esse botão, que ele vai estar localizado aqui nesse canto inferior, e ele vai ter a função de, né, como eu falei, mandar a gente para a próxima tela. Então, clicando nele, ele vai iniciar o jogo. E daí já mudou de cenário também. Mas basicamente é isso, tá, gente? No material de apoio tem mais detalhadamente como as coisas funcionam, tá? A gente coloca bem passo a passo, com imagens. Esse jogo aqui, como eu falei anteriormente, e como já está explicado também no nosso material de apoio, que vai estar disponível aqui na descrição para vocês acessarem, tá? Não é necessário que vocês se aprofundem na programação, porque ela sim é uma programação mais avançada, tá? Então não se preocupem com isso. Como eu falei e como eu expliquei aqui também, é bem fácil de compreender a animação, né, e o jogo, e compreender como as coisas funcionam, né? Mas assim, qualquer dúvida, a gente está à disposição. Aqui na descrição eu vou deixar para vocês o nosso e-mail, tá? E as nossas redes sociais. A gente tá no Instagram e no Facebook. Qualquer coisa também deixem nos comentários. Qualquer feedback, dúvida, alguma dica ou até alguma reclamação, podem enviar pra gente. A gente tá sempre com os nossos canais de comunicação abertos para vocês. O feedback é sempre muito importante, né? Então, qualquer coisa que vocês precisarem, nós estamos aí. Eu agradeço muito a atenção de vocês hoje, aqui nesse vídeo. Espero que tenha sido útil para vocês e que vocês tenham compreendido um pouco mais aí dessa atividade que a gente desenvolveu. Não esqueçam de curtir o vídeo, se vocês gostaram, de se inscrever no nosso canal e de compartilhar o nosso canal, o nosso projeto para as pessoas, para que cada vez mais pessoas possam conhecer o Scratch, possam conhecer a robótica, possam ter acesso, né, a essas informações que a gente disponibiliza nas redes sociais do projeto, aqui no canal no YouTube, né? E vejo vocês no próximo vídeo.